Convidado. O julgamento de 4 líderes da Igreja Universal do Reino de Deus retomou a 9 de dezembro, em Luanda. Após uma rebelião de bispos e pastores angolanos da Igreja em 2019, que acusaram a direção de evasão de divisas, racismo e discriminação, dezenas de membros brasileiros foram expulsos do país. A Igreja Universal denuncia um golpe e agora deve responder às acusações na Justiça. Para melhor perceber o caso, a RFI conversou com o jornalista e escritor brasileiro Gilberto Nascimento, que investigou durante muitos anos a Igreja Universal. Gilberto Nascimento ouviu os bispos angolanos que estão a depor na Justiça e revelaram com detalhes a forma como o dinheiro arrecadado pela Igreja Universal era enviado para o estrangeiro de forma ilícita. Vários bispos e pastores da Igreja Universal em Angola, ligados à chamada Reforma, que é o grupo que rompeu e hoje se opõe à direção brasileira da Igreja, me relataram em entrevistas a forma como se dava exatamente a evasão de divisas. Corria de várias maneiras. Uma delas era a retirada ilegal de recursos da Igreja, que obviamente deveriam ser utilizados em favor da igreja ou em obras sociais, mas segundo esses membros, quase totalidade do dinheiro acabava saindo de maneira ilegal do país, em carros, via estradas da Namíbia até a África do Sul, e esse dinheiro seria levado em malas ou até no forro dos carros, nas portas e até nos pneus. Outra forma da evasão seria a organização de caravanas, de peregrinações de fiéis para o Templo de Salomão no Brasil ou para Israel e ainda também para outros países da África, como a própria África do Sul, Moçambique, grupos de 100, 200 até 300 pessoas, principalmente pastores e suas esposas e também obreiros e fiéis da igreja. Cada uma dessas pessoas costumavam levar entre $10 mil e $15 mil. E a cada 3 meses seriam cerca de $30 milhões que eram retirados do país. Então, no total, eram cerca de $120 milhões ao ano. E muitos desses recursos ajudaram até a manter a TV Record Internacional, ou os recursos eram investidos em outros países onde a igreja procurava crescer. E isso confirma outras denúncias que foram feitas há anos atrás por um ex-bispo da Igreja Universal em Portugal. Bispo Alfredo Paulo. É um ex-bispo da igreja, foi responsável por Portugal, foi responsável pela igreja também na Venezuela. Ele contou que ele mesmo era o encarregado de receber esses valores em dinheiro lá em Portugal que vinham da África do Sul. Ele foi a primeira pessoa a relatar envio de dinheiro da África para o Brasil e para a Europa. Ele dizia que o Edir Macedo costumava ir até Portugal, de Portugal pegava o seu próprio avião e iria até a África do Sul, voltava com esses recursos. E agora a história é confirmada no relato dos bispos e pastores angolanos, com mais detalhes. Outras formas da evasão também seriam por contratação de obras com empreiteiras portuguesas. Há 2 empreiteiras construtoras que foram citadas agora no julgamento também. Uma delas é Teixeira Duarte. Outra forma seria a compra de horários na TV Record África pela própria Igreja Universal. Não deixa de ser uma transação entre instituições de um mesmo grupo. Edir Macedo, líder máximo da Igreja Universal, é próximo do presidente brasileiro e pressiona o governo para que atue em prol dos interesses da Igreja em Angola. O que tem feito o governo brasileiro? O presidente Bolsonaro chegou a mandar uma carta ao presidente angolano João Lourenço, pedindo que interceda em favor dos brasileiros, pedindo apoio e proteção. Essas tentativas não surtiram muito efeito, mas mesmo assim o governo brasileiro não desistiu de manifestar esse apoio. Uma das ações, por exemplo, foi indicar o bispo da Universal e ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, para ser embaixador do Brasil na África do Sul.
o Marcelo Crivella ser embaixador lá da Igreja Universal e não de fato do Brasil, mas exercer uma liderança forte na África do Sul, também evitar que o problema que ocorreu em Angola se repita em outros países vizinhos, porque há ensaios de uma rebelião também na África do Sul, também em Moçambique. Existem grupos de bispos e pastores insatisfeitos com a ala brasileira da igreja. Saiu uma notícia aqui nos últimos dias de que o governo Bolsonaro iria até recorrer a tribunais internacionais contra a decisão das autoridades de Angola. O governo Bolsonaro vem tentando. Até o momento não conseguiu resultado concreto nenhum. É a primeira vez que a Igreja Universal sofre tais acusações? Ao longo dos últimos 20, 30 anos, em variados países, a Igreja já teve muitos problemas. Tem processos na Argentina por supostas operações financeiras ilegais, já houve problema no Chile. De chegar a esse ponto de ter a sua emissora de TV suspensa, de perder o controle da própria instituição, aí ainda não. É um caso inédito, porque foi um movimento manifestado e organizado por 330 bispos e pastores. Não eram 2, 3 pessoas, eram a maior parte das lideranças da instituição. A acusação de impor a vasectomia aos pastores também não é novidade? É um assunto recorrente. Aqui no Brasil, existem muitas e muitas denúncias, muitos processos na justiça pela mesma acusação. A igreja sempre nega, diz que os pastores faziam vasectomia por vontade própria, mas quase todos os ex-bispos e ex-pastores da igreja vão falar dessa questão da posição da vasectomia. Existem alguns até que dizem, olha, eu não fui obrigado a fazer e eu não fiz, mas o pedido era feito. E quem fazia obtinha mais facilidades, privilégios e tal. Quem não fazia, às vezes, era punido. Mas de alguns anos para cá, teria sido praticamente obrigatório a todos os religiosos da instituição. E qual era a importância de Angola para a Igreja Universal? É sabido que Angola era um dos lugares onde a igreja mais arrecadava, embora seja um país pobre, porque a proposta da igreja ela encontrou muita receptividade. A prática da igreja ela é muito baseada e fundamentada na teologia da prosperidade. Difunde a ideia de que a riqueza é uma graça de Deus, é uma bênção de Deus. E na medida que você doar o máximo que você puder a Deus, você vai obter tudo em dobro. Esse discurso ele é muito mais atraente às pessoas com maior grau de dificuldade na vida financeira. A igreja, sim, faz muito mais sucesso nos países pobres da África do que na Suíça. Ouvimos Gilberto Nascimento, jornalista brasileiro e autor do livro O Reino, a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal. Pierre Leduc, Rio de Janeiro, RFI.